Olá, amigos. Boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudo e tratamento. Lembrando a você do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, para que vocês possam estar usando essa ferramenta aí para comunicar conosco. Nosso WhatsApp, você pode estar encaminhando nomes para tratamento. Pessoas que porventura não podem frequentar presencialmente o nosso grupo que funciona toda segunda-feira às 20 horas. Pode mandar o nome, sugestões para temas, para a gente estudar aqui. Fique à vontade para comunicar conosco, para qualquer outra informação relacionada ao nosso grupo. Nós vamos inicialmente ler aqui um trecho do Evangelho, que está em João capítulo 8, versículo 32. Faremos a nossa oração e voltaremos aí com o nosso estudo. Nosso tema de hoje, um só problema. Muitas das vezes pensamos tanta coisa e às vezes o problema está num ponto só. Então vamos ver aí a mensagem que nós vamos trabalhar hoje. Vamos projetar para vocês: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A passagem está lá em João capítulo 8, versículo 32. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, a rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para os nossos estudos de hoje, nosso tratamento, para todos nós, principalmente aqueles que mandaram seus nomes para tratamento, para no decorrer do nosso estudo possam receber as bênçãos divinas, nossa oração, nossa lembrança carinhosa. Que a nossa noite possa ser uma noite de alegria espiritual e que o estudo possa nos proporcionar conhecimento e orientação para a nossa vida. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos. Então, tema, um só problema. Muitas das vezes a gente acha ou procura tanta informação, tantas justificativas, e muitas das vezes ele está tão perto da gente. Então, nós vamos ver aqui o que Emmanuel nos orienta em relação a essa passagem, a esse tema, e está lá no livro Rumo Certo. Livro Rumo Certo, a lição número 13, ele nos traz essa maravilha de orientação aqui que vale a pena meditarmos em seu conteúdo. Muito bem, vamos colocar para vocês aí um só problema. Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros. Porque muitas das vezes a nossa mente, quando ela está dentro desse aspecto evolutivo, reencarnatório, espiritual, quando está fora do contexto evangélico, dos ensinamentos superiores, é uma ilusão. É uma ilusão. E isso nos traz desenganos, derrotas, fracassos. E ele fala que quando a gente entra nesse nível ilusório, porque nós não podemos esquecer que a nossa projeção reencarnatória é para a nossa evolução. É para, ao longo da vida, nós fazermos o correto em relação aos ensinamentos superiores. E muitas das vezes a nossa mente busca outros campos de facilidade, de condições materiais, de vida, de vantagens, e muitas das vezes não está reservado para nós. Então é importante, e ele fala, não devemos culpar os outros. Aí na sequência ele fala assim, ó, já que no fundo somos nós mesmos que nos deixamos embair por nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Então lembra, nossos fracassos, nós seremos responsáveis, cobrados pelas nossas ações. Não adianta passar para outrem os nossos responsáveis. Outro dia falávamos, né, que nossos pais, eles têm uma função para com seus filhos.
Mas quando esses filhos chegaram no plano espiritual para a sua avaliação íntima, a nível de consciência, cada um responde individualmente. Nós não podemos colocar nos outros, como Emmanuel coloca aqui, ou colocar nos nossos pais culpas de não ter nos dado determinados conteúdos, processos educacionais e justificarmos as nossas faltas em função dessas faltas que não recebemos. Lembre, independente da vida que tivemos, aquilo que recebemos dos nossos responsáveis ao longo da vida, nós não podemos culpá-los pelas faltas que nós cometemos. Lembra que em local nenhum, em passagem espírita nenhuma, você vai ver a avaliação da espiritualidade contando com os outros. Essa avaliação é nossa, íntima, individual. Por isso que ele já fala aqui, ó, não adianta colocar a culpa nos outros. Porque nós mesmos é que somos o culpado desse processo. Vou repetir esse trechinho aí, ó, para vocês. No fundo, somos nós mesmos que nos deixamos embair por nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Não existe motivos que não seja nós mesmos. E assim será na nossa avaliação íntima. Lembra quando nós desencarnamos, nos deparamos com a nossa consciência no plano espiritual, por tudo que fizemos? Então não será aliviado ou compensado por ter pais, um exemplo, né? Por termos pais que não nos deram as orientações superiores que seria correto recebermos ou darmos para outra. Cada um de nós será cobrado pelas suas funções. Nossos pais serão cobrados pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Mas nós, quando chegar a nossa hora, é nós conosco, com a nossa consciência. Então, é lembrar desse fator com muita propriedade. Temos que superar. Senão, gente, não teríamos tantas diversidades na vida dos indivíduos no processo reencarnatório. Crianças perdendo seus pais, crianças sendo levadas para abrigos, com a comunidade maior que muitas das vezes não tem aquela atenção individual como dentro de um processo familiar. Tudo são dificuldades, são provações cabíveis a cada um de nós, suficientes para nos ajustarmos às leis divinas dentro do processo evolutivo de cada um de nós. Independente das nossas condições, podemos evoluir, pois temos as provações e as dificuldades necessárias à nossa necessidade. Olha o que ele fala da tentação, Emmanuel sempre fala, né? Da importância da tentação. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam às províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Então, as tentações sempre vão surgir na nossa vida. Lembrando que, já falamos muito sobre isso aqui, as tentações é aquele limite daquilo que nós já vivenciamos, ela volta. E a tentação, ela vai tentar nos derrubar, para que erremos. Então a tentação, ela nos abala.
mas para fazermos escolhas corretas. E diante disso, nós não podemos culpar a ninguém. Não podemos culpar a ninguém. Essas dificuldades, essas provações, essas tentações sempre vão existir. E vão existir para que façamos escolhas acertadas. Não adianta culparmos ninguém. Então, quando ele fala aí, se a tentação nos apanha desprevenido, ele nos coloca que ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. Então, é bom lembrar que temos que estar atentos. Porque quais são as dificuldades que vão surgir nas nossas vidas? São aquelas que aconteceram conosco em momentos anteriores, em vidas passadas, e não fizemos escolhas corretas. Então elas precisam repetir, elas precisam voltar para que, repetindo as ações, os acontecimentos, não repitamos as ações cometidas no passado. Por isso que ele fala lá que a tentação muitas vezes nos pega desprevenido. E não podemos culpar a ninguém. Nós que muitas das vezes, como ele colocou no texto, não tivemos a vigilância suficiente para a tranquilidade da nossa consciência. Porque só temos tranquilidade na consciência quando agimos de maneira correta. E vamos agir sempre com conteúdos que já utilizamos de outras vezes, mas que não fizemos de maneira tranquila. Não agimos de maneira correta. E a tranquilidade de consciência é isso. É agir corretamente segundo os preceitos divinos. Que nos chega, estão no nosso conteúdo íntimo desde a criação divina. Quando Kardec, na questão 621, pergunta onde está a lei divina aos espíritos, lá no livro dos Espíritos. E eles respondem na consciência. Então nós temos todo o conteúdo necessário ao nosso processo evolutivo. E a vida sempre, sempre vai nos provocar, vai nos tentar. E na realidade são conteúdos já conhecidos. Por isso que ele fala, pegou desprevenido. De conteúdos já conhecidos. Estão na nossa alma, que já vivenciamos, mas que cometemos erros. Então não podemos atribuir a ninguém. O nível de consciência precisa estar tranquila. E a maneira de estar tranquila é praticando corretamente tudo aquilo que a vida nos convida e espera de nós. Na sequência, Emmanuel fala assim, ó, por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências a que ainda se nos afeiçoa, o sentimento de superioridade ilusória. Então, por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências que ainda se afeiçoa os nossos sentimentos de superioridade ilusória, como coloca o texto. Então, nós precisamos de postura. Nós precisamos de buscar a nossa mente dentro de um campo da realidade superior, da realidade não ilusória. Nós precisamos, como no dizer popular, ter os pés no chão. Entender que os nossos sofrimentos, eles são importantes para a nossa evolução. Mas que temos que ter comportamentos. Temos que buscar a simplicidade. Essa superioridade é uma ilusão.
porque ela não nutre a realidade espiritual que nos cabe vivenciar em cada situação da vida. Aí ele fala assim na sequência da sua mensagem: ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência, existe apenas incompreensão que, por enquanto, nos assinala o modo de dizer, a exigir dos companheiros de experiência, devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Então, a gente precisa mudar esse nosso modo de ser, exigir dos companheiros condutas que muitas das vezes a gente não está nem praticando ainda, que a gente não tem na nossa vivência diária. As nossas atitudes precisam ser condizentes com os ensinamentos superiores que chegam para nós a todo instante, a todo momento. É preciso estarmos atentos a essas questões. Aí ele fala assim, ó, empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. Será que essa crítica em relação ao nosso próximo é o que nós necessitamos para o conteúdo individual? Ou ele serve para exemplos, para não repetirmos os erros que vemos e observamos nos outros? Será que estamos preparados para ver nos outros conteúdos que sirvam para o nosso esforço, no sentido de buscarmos a nossa melhora? Então a vida nos dá todas as condições de convivência para que aprendamos a melhor maneira de agir. Aí ele fala assim na sequência, ó, e sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra, provas e inibições, obstáculos e lutas, que por vezes começam para nós do berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós. São conteúdos que resgatamos, nos acompanham ao longo das existências. São situações que fazem parte somente de nós, da nossa vida, e que já nascem conosco, porque na realidade, né, gente, nunca saiu de nós. Então, hoje nós somos um acúmulo de conteúdo de existências anteriores. Naturalmente, as nossas programações reencarnatórias, elas são compatíveis com o momento, parcialmente, né? O conteúdo está dentro de nós, mas a programação ela é parcial, porque nós não temos condições de suportar e vivenciar todas as necessidades do nosso passado. Os conteúdos estão conosco, mas a programação, por que existe a programação reencarnatória junto aos mentores espirituais? Porque existe uma cota de participação nossa naquela existência. Por isso que nós necessitamos da espiritualidade para avaliar essa condição que temos de suportar. Ou seja, tudo que ocorre na nossa vida hoje é compatível com a nossa condição de suportar e vivenciar de maneira equilibrada. Então, esses conteúdos surgem em nós desde o berço. Ou seja, nós já reencarnamos com esse conteúdo. E é dosado junto à espiritualidade superior para que possamos suportar
parte desse conteúdo. Ele exterioriza na vida presente aquilo que foi determinado. Por isso que nós precisamos de várias encarnações, para que aos poucos possamos vivenciando essas situações e resolvendo-as perante a lei divina, mas que nos acompanham sempre. E ele fala assim na sequência, né? Que é a carga de sombra que trazemos em nós por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência. Entende? É conteúdo que já vem conosco desde vidas anteriores, mas que em cada existência vai exteriorizar aquele conteúdo programado. Assim como determinada conta é transferida de livro para livro na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos. Quando arrumamos, né, adquirimos um débito, nós não pagamos a prestação aos poucos, e esse processo vai se avolumando, vai se contabilizando, né? Mesma coisa as nossas vidas anteriores. É a contabilidade divina, porque nós temos um conteúdo muito grande de dívidas. E em cada existência a gente vai executando parte. Por isso que a gente falou que é parcial em relação ao todo montante que existe e que nós devemos. Então, aos pouquinhos, a gente vai praticando, conforme os débitos que assumimos no mundo. É contabilidade do mundo. Aí ele fala assim: à vista disso, encontramos conosco, à vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental. Nós em nós mesmos. Olha só que interessante. Por isso nosso tema hoje aí, ó. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental. Nós em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Então, o nosso embate ao longo da vida, ele é constante. E nós já falamos aqui, não tem como nós evoluirmos sem contato com o nosso próximo. Não tem como evoluirmos isoladamente. Estarmos isolados do mundo, das pessoas. Não. É na convivência um com o outro. Por isso que ao longo da lição ele vai falando, não temos que culpar ninguém. As culpas, os erros é por nossa conta. A vida nos coloca em situações compatíveis à nossa necessidade reencarnatória. E nós somos o nosso maior problema. Esse é o grande problema. Um só problema, nós mesmos. Porque a vida ela nos dá todo o conteúdo que nós necessitamos. E conforme o nosso livre-arbítrio, as nossas condutas, as nossas ações de resposta, aquilo que a vida nos convida a realizarmos, nós somos um empecilho. Nós somos o problema, a dificuldade. Conteúdo a vida nos dá, sempre. Nós já falamos aqui, independente da condição financeira, independente da posição social, independente das crenças religiosas, a vida nos dá um jeito de chegar para nós o conteúdo de que nós necessitamos. Por isso que a espiritualidade superior é que programa, eles não erram. Eles acompanham as nossas vidas, esperando de nós as escolhas corretas, as escolhas dignas dos ensinamentos superiores. E ele finaliza a lição assim, ó: retifiquemos a nossa vida por dentro. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Por isso que ele fala que devemos estudar a nós mesmos, que assim estaremos entendendo o nosso próximo.
para resolvermos esse problema de convivência, conhecermos a nós mesmos. Por isso que nós escolhemos o trecho do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. E nos conhecendo, tendo visão e consciência que os conteúdos doutrinários nos permitem entender os nossos erros do passado, estamos num mundo de sofrimento, de prova e expiação. Então, quando nós passamos a nos compreendermos, a conhecermos a nós mesmos, nós vamos entender o nosso próximo. Não vamos julgá-lo, não vamos criticá-los, não vamos culpá-los por tudo que ocorre conosco, porque nós é que somos os nossos maiores problemas. E nos conhecendo, nós vamos equilibrar e passamos a conhecer o nosso próximo. É por isso que quando a gente fala assim, fulano de tal mudou, está tão diferente agora, na realidade foi você que mudou. Porque nós já vimos que nós vemos nos outros aquilo que nós somos. Aquilo que temos é que nós enxergamos nos outros. Uma passagem, inclusive, que está lá no livro, nos domínios da mediunidade. Nós só vemos nos outros aquilo que nós temos em nós mesmos. Então é preciso conhecermos a nós para entendermos o próximo, porque mudaremos a nossa visão de entendimento. Vamos parar de reclamar, observar como estudo a conduta do próximo, positivamente, ações positivas ou ações negativas. As positivas nós vamos tentar fazê-lo, repeti-los, e as negativas servem de lições para policiarmos as nossas condutas, porque se nós vimos é porque nós também temos aquele conteúdo. É essa, na realidade, que Emmanuel nos fala aí nesse livro Rumo Certo, na lição número 13. Retifiquemos a nossa vida por dentro. É conteúdo íntimo. E vamos ver por fora a maravilha de Deus. Por isso que a gente acha que o outro é que mudou. É a maravilha de Deus. Porque nós exteriorizamos aquilo que temos. Consequentemente, nós vemos aquilo que somos na figura das outras pessoas. Que essa lição nos sirva de orientação para a nossa vida. E é preciso meditar, porque sem essa meditação profunda, sem esse estudo profundo de nós mesmos, nós não conseguimos entendermos a nós e muito menos o nosso próximo. Que as bênçãos de Jesus contribuem conosco na sequência de nossas vidas. Convidamos agora todos a nossa oração em favor dos nomes que forem encaminhados para o nosso tratamento. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, obrigado por essa noite de estudo e tratamento. Que as suas bênçãos se estendam a todos os irmãos que sofrem ao longo da vida, tanto no plano físico como no plano espiritual. Todos os lares possam ser visitados e que todos recebam no coração o teu amor através do seu manto de luz, de energia, trazendo o equilíbrio e a harmonia que todos nós necessitamos, espíritos errantes, espíritos endividados com a lei divina, ainda nesse planeta de prova e expiação. Que esses estudos, Mãe querida, Jesus, nosso amado Mestre, possam nos auxiliar, nos ajudar na compreensão da vida, a fim de que possamos agir da melhor maneira possível, contribuindo para o progresso nosso e do mundo, com a tua presença em nossas vidas. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos, vamos finalizando aqui o nosso estudo, mostrando para vocês o trabalho social que nós desenvolvemos com a distribuição de cesta básica para nossas famílias carentes e com um enxovalzinho aí das nossas mãezinhas carentes, grávidas, e que recebem esse kit completo. Aí ao final de 8 aulas que elas recebem, de orientação, de como conduzir a sua gravidez e o cuidado com seus filhos. E está aí os dados que você precisa para contribuir conosco, para darmos sequência ao nosso trabalho.
e que você distribua e divulgue para os seus amigos para que eles possam nos ajudar também. Tem tanta gente querendo fazer algo por alguém e fica receoso de distribuir, de entregar para local que não conhece. E através de você, você pode aumentar esse grupo de pessoas que possam contribuir com a nossa obra. Por isso que nós sempre deixamos aberto aí o convite para que possam conhecer o nosso trabalho. Esse telefone, o do WhatsApp, que a gente sempre divulga aqui, ele é para isso, não só para mandar nomes para tratamento, mas comunicar conosco e pode estar agendando visitas de companheiros que contribuem com a nossa obra, a fim de conhecer presencialmente o trabalho que nós executamos. É só entrar em contato conosco e nós agendamos, tá bom? Então que as bênçãos de Jesus estejam conosco, curta o nosso vídeo, importantíssimo você dar lá o joinha, que é uma maneira de divulgarmos, ampliarmos o nosso trabalho através do nosso WhatsApp, Instagram, tenha sempre isso em mãos para que você possa também nos ajudar na nossa divulgação, não só dos estudos espirituais, mas do trabalho social tão importante para a nossa execução. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Até a próxima quarta-feira com um novo estudo. Até lá, um abraço a todos.